Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Irmã Kathleen, nós temos alguma coisa ainda aí hoje? Não. Da missão, tem alguma coisa? Não, né? Tá. Marcos, capítulo 5, verso 19. E o verso 20. Eu vou ler o verso 19, a igreja lê o verso 20. Amém? Marcos 5, verso 19 e também o verso de número 20. Diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus. Amados irmãos e amigos que estão conosco aqui essa noite, queremos falar um pouco da vida deste irmão que, por essa ocasião, um novo convertido e que tinha passado por muitas situações difíceis. Já morou nos sepulcros, ou seja, havia morado nos cemitérios, já haviam tentado amarrá-lo, mas ninguém podia com ele, ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia fazê-lo aquietar, por conta de um espírito maligno que lhe possuía, causando-lhe muitos transtornos, bem assim como a sua família, impedindo-lhe de ter uma vida normal, se é que podemos dizer assim. Constituir família, ter um emprego, mas por causa de um espírito maligno, não estava isso acontecendo na vida deste moço. E causava um trauma, uma apreensão social. Todos tinham medo dele. Pela sua inconstância, pela inconstância que o espírito maligno lhe causava. Violência, entre outras coisas. Só que havia já iniciado o ministério terreno de Jesus, o Verbo encarnado. Já havia começado a sua missão de anunciar ao homem o reino de Deus e a sua justiça. Jesus começa a pregar. Em um dado momento do seu ministério, da sua jornada, Jesus atravessa o mar da Galileia para a banda de Gadara, que era a cidade que morava este jovem rapaz, este rapaz,
que o texto não nos dá aqui o nome. Nós não temos a informação do nome deste rapaz que está nominado só de Gadareno. De maneiras que, em uma dessas travessias, Jesus, com os seus discípulos, vai para essa região, para a região de Gadara. E quando está na travessia, ocorre uma grande tempestade no mar. Algo fora do comum havia ocorrido. Jesus estava de caminho a Gadara. E rumo a Gadara, na travessia, Jesus atravessa com seus discípulos. E uma tempestade vem e assola a embarcação, e todos ficam admirados, todos ficam atônitos pelo grande livramento que ocorreu. É quando os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, tu não te importas que nós vamos perecer? Diante de tudo que estava acontecendo, algo sobrenatural, uma tempestade que os discípulos, pela sua experiência, não conseguiram lidar. E isso é possível ocorrer? Sim. Na nossa jornada com Cristo, não há isenção por Ele estar conosco, por estarmos com Ele. Não há isenção de tempestades, de devaneios. Não estamos isentos a isto. E isso tem a ver, e eu vou repetir milhões de vezes, com a didática de Deus. E preciso firmar assim, porque de outra maneira é como se pudesse haver um descuido de Deus em relação a nós. Me ajude aí, diga para o seu irmão: aconteça o que acontecer, ou mesmo que estiver acontecendo, se você está com Ele e Ele com você, então Ele está te conduzindo mesmo em meio à tempestade. Não esqueça disso. Ele está contigo, você está com Ele, então Ele está conduzindo você no meio da tempestade. Não é diferente, não vai ser diferente. Não é que algo foi pego de surpresa, nós estamos falando de quem está andando com Ele, que está com Ele, Ele conosco, enfim, está na sua companhia. A tempestade veio. E no meio da tempestade, eles vão buscar a Jesus, mas em situação já de últimas instâncias, porque de alguma forma a mente deles trabalhou que não era caso para a intervenção, ou que Jesus não poderia fazer nada, de maneiras que algo que fez com que eles não buscassem Jesus, Jesus, quando levantou, repreendeu a eles. Repreendeu a eles duramente e por 2 vezes. Primeira vez, vão lá naquela luta, joga as coisas fora, puxa daqui, puxa de lá, esgota o barco, baixa a vela, levanta a vela, aquela coisa, e o mastro para ali e para acolá. E aí lutaram com todas as suas experiências, porém, fizeram tudo
o que eles achavam que resolveria, mas não fizeram o necessário para resolver. Por quê, pastor? Porque eles estavam vindo, as duas experiências de Jesus acalmar a tempestade, tem a ver com Jesus vindo de grandes momentos de operação de milagres. Se você for olhar atrás, você vai ver que Jesus curou um homem da mão mirrada, e você vai encontrar que Jesus havia curado o leproso, um paralítico, coisas extra e mais outras coisas extraordinárias. Porém, os discípulos não foram buscar Jesus para que ele operasse um milagre. Tem muita gente que anda com Jesus, mas não busca para operar um milagre. Como assim, pastor? Está aqui o exemplo. E deve ter tantos outros exemplos aí. De pessoas que entraram em situações, ou estão entrando em situação, mas estão achando que talvez não é um caso de um jejum, não é caso assim, sabe, de buscar em oração, em suplicar, em fazer clamor, intercessão. E às vezes vai deixando a tempestade se agravar. E quando a tempestade já agravada, ficam buscando nos seus achismos, eu vou fazer assim, eu vou agir desse jeito. Qualquer coisa, menos dobrar os joelhos, derramar a alma, quebrantar o coração e buscar ao Senhor, que pode nos livrar de todas as coisas. O coração não descansa, o coração não se inclina para buscar, mesmo tendo experiências com Ele. Casamento abalou, quer saber? Eu vou resolver no meu jeito. Sai no braço, sai na porrada, sai no divórcio. Mas não sai na lágrima, coração quebrantado e joelho no chão. Porque quando a tempestade vem, serve de prova. É uma prova que Deus nos dá para evidenciarmos o quanto confiamos nele. Jesus atravessa, chega em Gadara. Quando chega em Gadara, um jovem possesso de um espírito maligno sai ao seu encontro. A vida toda arrebentada, a vida toda dilacerada, sem conseguir plano, sonhar para a própria vida. Os momentos de lucidez talvez eram piores do que os momentos de possessão, porque na possessão havia inconsciência, e quando estava lúcido, a vergonha. Quantas pessoas mergulham no alcoolismo porque tem vergonha do que faz, e quando tem um momento lúcido prefere voltar de novo para ficar alcoolizado diante de tanta vergonha, e às vezes nem se dá conta do que é revelado aqui. Quando Jesus chega, que o endemoniado se aproxima, vindo de longe, clamando em alta voz, diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Jesus diz: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque nós somos muitos. E tem muitas pessoas que não têm noção de como os espíritos malignos estão atormentando. Olhe para mim.
A neurociência não explica. A psicanálise, a psicanálise não explica. A psicologia não explica. Tentam, mergulham, mas não conseguem arranhar para dizer que causou alguma profundidade no que era o ser, a mente do homem, a mente do ser humano. Com todas as venhas, datavenhas sobre aos psicólogos e os psiquiatras, eu tenho um posicionamento acerca disto, porque para mim a mente do homem é insondável. O homem é insondável, só o Espírito de Deus o sonda. Aquele homem afligido, escravo, quando Jesus chega e dá ordem de sair, e o demônio sai para uma manada de porcos, o rapaz é limpo, o rapaz fica sã, o rapaz fica lúcido, sente paz no coração, as maravilhas de Deus vão se evidenciando no seu coração. E o que ele determina dentro de si é acompanhar Jesus. E entrando no barco, rogava-lhe que fora aquele que fora endemoniado, que deixasse estar com ele, que andasse com ele. Mas Jesus disse assim: não. Não é que ele não queria sua companhia. Jesus disse para ele assim: não. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Observe isso. Diante de um milagre tão grandioso, a importância de se testificar daquilo que ocorrera. Nós jamais podemos segurar para nós os grandes feitos de Deus na nossa vida. Porque a diferença dos seus familiares para ele é que ele era um escravo mais maltratado, só por causa da possessão. Não quer dizer que os pais, os amigos, os familiares não careciam da mesma coisa que ele havia recebido. Não é que os familiares não precisavam de paz, de libertação e de salvação. Não era isso. Precisavam. Eles não estavam isentos porque não eram possessos. Mas para que a palavra, para que o evangelho fosse anunciado, Jesus disse: vai para a tua casa, vai para os teus. O nosso primeiro campo missionário, o primeiro lugar de atuação para evangelizarmos e testificar de Jesus é dentro da nossa casa. E Jesus não disse: eu vou mandar alguém lá. É você que vai. É você que vai. É você que vai testificar do que tem ocorrido com você.
Jesus diz: vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Você sabe o que dizer. Se tem experiências com Deus, sabe o que vai falar. Nós estávamos falando hoje aqui de manhã na escola bíblica dominical. Tem pessoas que são analfabetas, não sabem ler, não sabem escrever, mas têm um conhecimento das sagradas escrituras para ensinar, para testificar, para anunciar o quão grande e poderoso é Deus, e isso sem sair 1 milímetro das sagradas escrituras, sem nem saber ler. Por quê, pastor? Pela experiência que tem de andar com Ele, de falar com Ele, de ouvir Ele falar, de ver Ele agir, de ver Ele trabalhar. Reconhece Ele quando age, reconhece Ele quando fala. A intimidade com Deus faz com que conheça a Deus, a sua vontade, as suas diretrizes, e assim pode anunciar. O nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. E olhe para mim, é também a nossa responsabilidade. Acontece que temos visto por aí é convencimento e não convertimento. O que nós temos muitas das vezes é vendo pessoas recebendo oração porque acha bonito ser evangélico. Mas o poder transformador, restaurador da alma, do corpo, do espírito, que transforma em nova criatura, às vezes não experimentou. E tem muito filho de crente assim. Filho de peixe é peixinho, porque filho de ser humano é ser humano também. Mas filho de crente não nasce crentinho, não. Nasce não. Se não nascer da água e do Espírito, filho, só tem crédito até o período da inocência. Saiu do período de inocência, acaba o crédito. Tem que converter. Tem que aceitar a palavra. Porém, meus irmãos, precisamos ser atuantes em casa. Abre a sua boca em casa e diga o que Deus tem feito na tua vida. Gere a experiência com Deus. Eu lembro do episódio em casa. Eu menino, era criança, eu acho que uns 8 para 9 anos de idade aproximadamente. Eu lembro do episódio da irmã Solange. A mamãe costurando, dando roupa, né? Era costureira, ainda é. E na despedida da oração, eu menino dormi no sofá à tarde e tal, e eu ouvi a oração, e me levantei e vi, quando Deus toma a irmã Solange e profetiza dizendo, não muito depois desses dias, eu vi isso, irmão, o Senhor visitará a tua casa com salvação. E passados dias eu tive um sonho. Passados aqueles dias eu tive um sonho. Contei para minha irmã, que na idade é mais perto de mim. Eu sonhei com um cachorro morto, retrucido, em cima da mesa. Eu, meus irmãos, minha mãe, nós ao redor da mesa, e a gente tudo assim com o corpão assim comprido e reluzente. E dizendo, olha, ainda tem jeito esse cachorro.
Vamos pegar aqui, cada um pega aí de um lado, aí a mamãe vai retrocer. Aí a gente foi retrocer, ela retroceu o cachorro e batemos no cachorro, o cachorro levantou e reviveu. Sabe quem era o cachorro? Meu pai. Não demora muito depois desse dia, meu pai, acontece uma coisa maravilhosa. Era uma quarta-feira, nós estávamos vindo de São Raimundo, meu irmão mais velho morava lá, tínhamos ido visitar, a gente tinha uma Kombi. Esse negócio de família grande não é novidade comigo, não. Eu sou 8 de 8, só para vocês entenderem, eu sou 08. E aí, fomos, entendeu? Fomos lá na volta, só dava para ir de Kombi mesmo, paramos em frente ao templo da Assembleia de Deus, lá no conjunto de São Raimundo e São Luís. Ele para, desce e vai para dentro. Não, na época não estava ainda tudo pronto, estava as paredes levantadas e tudo, estava funcionando o trabalho. Mas entrava pela lateral, a porta da frente estava interditada. Então ele entrou pela lateral. Quando ele para a Kombi, desce e vai em direção ao templo, irmão, a gente é acostumado com coisas de Deus. Eu mesmo sendo menino, eu já estava entendendo o que estava acontecendo. E ela desce e sai, e dentro do carro já começa a gente saindo chorando. E quando a gente chega dentro do templo, a cena que a gente vê é o meu pai ajoelhado, se reconciliando. E o que é que acontece? No sonho, todo mundo ao redor dele, estendendo a mão sobre ele. Mas quantas vezes nós ouvimos a palavra em casa por ela? Ministrando a palavra como médico ministra remédio, onde se falava era a palavra, meu filho, a palavra diz assim, ela dizia para o esposo, mas a palavra age é dessa forma, diz é desse jeito, a palavra é assim, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus nos orienta assim, a palavra, e ela ia pregando na palavra, a palavra, semeou a palavra, tanto quanto pode, em tempo e fora de tempo, porque o nosso campo missionário, o primeiro, é a nossa casa, é a nossa família. Tem alguém na sua casa ainda que não abraçou a fé? Semeie lá. Diga lá o que Jesus tem feito. Diga lá na tua casa como o Senhor tem sido benevolente, como o Senhor tem sido misericordioso contigo. Porém, é preciso viver uma experiência com Ele. Olhe para mim, é preciso sair dessa razoabilidade de fé, essa coisa rasa. Tem mais abaixo do que você está. Sabe isso que você já experimentou de Deus é pouco. Só molhou os pés, irmão. O rio é fundo. Dá para te cobrir, te imergir de tantas coisas que Deus quer e pode fazer para o teu bem, para o meu bem. E o que precisamos? É mergulhar cada vez mais. É se aprofundando cada vez mais, tendo mais experiência, se aprofundando mais na experiência com Ele, na vida com Ele. Para quê, pastor? Para que ocorra isso aqui, se cumpra. Vai para a tua casa e vai para os teus e testifica do que o Senhor tem feito na tua vida. Não pode ficar só no será. Trabalhei em um campo e o irmão vivia indo para um culto lá, chamado Culto da Libertação. Quando eu cheguei, já estava com não sei quantos anos que ele ia para esses cultos da libertação, se eu não estou enganado, era às quinta-feira pela manhã. Saiu uma muvuca de gente, lá do campo que eu estava, da cidade, do município, e descia para outra cidade, porque tinha uma irmã lá que tinha um trabalho de libertação. E numa certa vez, já com a amizade que tínhamos, uma certa vez eu disse para ele, irmão, o senhor não está cansado de tanto ir para lá não? Que diacho de demônio é esse que vai e vem, vai e vem, vai e vem? Liberta hoje, amanhã já está escravo de novo.
Não tem alguma coisa errada, não. Então Jesus não está te libertando. Então não ocorre essa libertação. Toda vez que ia cair endemoniado. Que é isso? Quer ser libertado de verdade? Que aquelas teimas teológicas, né? Eu disse, filho, a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, quem conhece? Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas antes disso, é o 32 que diz: conhecereis e a verdade vos libertará. Se tu te aprofundar no conhecimento de Deus, te envolver com Deus, essa liberdade vai ser consumada e de verdade tu serás livre. Não vai andar toda vez, ir para lá, cair endemoniado, pensar que não, o demônio tem poder, vai pensar que não, o demônio influencia, pensar que não, o demônio direciona. Para com isso. Na verdade é que você nunca abraçou a verdadeira fé no Filho de Deus. Pastor, é culto de doutrina? Não, estou falando que para nós testificarmos de alguém, ou melhor, testificar de Deus, nós precisamos experimentar mais dele. Traz à tua memória o que Deus tem feito na tua vida agora, só por um momento. Curva a sua cabeça, só por um momento aqui. O relógio está marcando, dá 15 segundos para você pensar aí, rapidinho. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, faça isso. E lembre aí só pelo menos uma coisa, de uma experiência que você viu Deus agir, um sobrenatural de Deus. Vai, está terminando já o tempo. 15 segundos não é nada, é coisa rápida. É só para você entender que você tem sim. Eu creio que você tem sim o que dizer acerca de Deus na tua casa para despertar fé, para despertar libertação. Pode o mal ser grande como for, mas se Deus tem trabalhado e agido na tua vida, é isso que você vai levar para dentro do teu lar, para dentro da tua casa. O Jesus que sara, o Jesus que cura, o Jesus que transforma, o Jesus que liberta, o Jesus que transformou água em vinho, é verdade, mas é o mesmo que ressuscita mortos, que acalma a tempestade, é o que tem moldado e direcionado a tua vida. Vai para casa, vai para casa e testifica as maravilhas de Deus. Quantas pessoas acham impossível que certas coisas aconteçam? Escute, não é você que vai fazer. Não é você que vai libertar quem está escravo, quem está cativo, não é você. Porque ficar colocando barreira, isso aqui não vai dar certo. Nem adianta que fulano jamais vai um dia ser salvo. Nem adianta que jamais fulano vai ser crente. Não é você que opera libertação na vida de alguém. Mas é você que vai ministrar a verdade que liberta. Quem liberta é Ele. Você e eu pregamos, mas quem liberta é Ele. Deixa que a maior força é Ele que vai fazer. Deixa que é Ele que amarra o valente. Deixa que é Ele que confronta o inimigo. A nós cabe somente fazer o que Ele disse. Vai para a tua casa e vai para os teus e testifica das maravilhas de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes
e enche-me de novo. Canta comigo. Eu navegarei no oceano do Espírito, bora Pedro, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, bora lá, no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo. A igreja conhece, vamos cantar. Fica de pé comigo. Vem como em e enche-me de novo. Eu navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, sim, adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem, vem Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aleluia, Jesus. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Renova a fé aqui essa noite, Jesus. Renova a fé. Em meio, Senhor, a tanta luta, em meio a tanta turbulência, renova a fé, Senhor, aqui essa noite. Renova, Senhor, como fizeste lá em Atos 2, o mover do Teu Espírito Santo de forma sobrenatural, Senhor. Reacendendo chamas, Senhor, que aqui um dia já foi acesa, para que chegue em casa e cumpra a Tua palavra em poder dizerem: quão grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Quão grandes coisas o Senhor quer fazer pela minha casa. Quão grandes coisas o Senhor quer fazer e visitar no meu lar. Que haja um mover sobrenatural de Deus. Que o Senhor visite a tua casa com profecias. Que a tua vida seja tocada de uma forma extraordinária. Que o Senhor te visite em sonhos e te faça saber que Ele está a te visitar. Que o Senhor fale contigo por intermédio de canções, que a mensagem alcance a tua alma e o teu coração de maneiras que o sobrenatural de Deus, que o sobrenatural de Deus te alcance. Que assim como este jovem que atendeu a ordem de Cristo, foi para casa para entregar uma mensagem pelo que viveu, pelo que experimentou, essa é a mensagem que o Senhor quer entregar por seu intermédio na sua casa. Que caiam algemas aqui essa noite. Espírito Santo de Deus, põe corações aqui em liberdade essa noite.
Tem corações, Senhor, que estão, Senhor, presos, travados. Meu Pai, corações que estão desanimando, parando e acham que jamais irão alcançar. O Deus que eu e você servimos, Ele é poderoso. O Deus que servimos, Ele é poderoso. O Deus que servimos é poderoso. É poderoso, é poderoso, é poderoso. Não há nada que possa impedir o agir dele. Não há nada que seja maior do que o seu poder. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Mergulhe no oceano do Senhor. Aproveita e mergulha, experimenta as profundezas do Espírito Santo e o que Ele tem reservado para nós, para que chegue com a mensagem em casa. A nossa vida não é esporádica aqui. Não viva de esporadicidade. Não é de vez em quando, ou quando se sentir animado para isto. Não. Tem a ver com experiência e relacionamento profundo. Receba renovo de Deus essa noite. Que haja libertação essa noite. Oh, em nome de Jesus. Talvez a mensagem que você precisa levar para sua casa é a mensagem de libertação, porque o Senhor libertou o teu coração, libertou a tua alma. Há pessoas que acham que nunca vão conseguir, mas você tem a mensagem. Jesus quer que você seja a mensagem. É isso. Jesus transformou aquele jovem na mensagem. Imagine aquele jovem chegando em casa, lúcido, consciente, são, de uma forma como nunca mais tinha sido visto. Foi a maior mensagem pregada para a sua família. Tem corações aqui que precisam alcançar isto. Famílias estão entrando em frangalhos e o Senhor está dizendo: você é a mensagem. Ele quer te transformar na mensagem. Que nem Pedro e João olhem para mim. O que eu tenho, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Você tem algo para dar, algo para oferecer, mas tem a ver com o que Ele já fez. O que Ele tem feito é a principal mensagem a ser anunciada. Começa na sua casa, começa na sua família. Aquele homem destruiu a sua família, desestabilizou a sua casa, mas Deus o transforma na mensagem que vai reconstruir paredes caídas, que vai ajuntar os escombros e reestruturar outra vez aquilo que foi destruído. Tem a ver com o que Deus faz na vida de cada um. Aqui não há superpoderes. Ei, irmão, vem cá, eu vou orar e vai. Não é isso. Isso aqui tem a ver com o que Ele quer fazer com você e por seu intermédio. Ele é poderoso. Deixa eu repetir isso aqui. Ele é poderoso. Ele é poderoso sim. Ele é poderoso sim.
É possível ao que crê, tudo é possível ao que crê, porque Ele é poderoso. Tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê, porque Ele é poderoso para fazer. E se tem que começar por você, ou em nome de Jesus, que caiam grilhões aqui essa noite. Que toda barreira, que todo empecilho daquilo que Deus precisa fazer, comece a cair aqui essa noite. Em nome de Jesus Cristo, do qual estou presente com autorização para ministrar essa noite. Na presença dEle eu digo, caia por terra essa noite os empecilhos, caia por terra, todo o empecilho daquilo que é grande, que Deus quer fazer, que Deus está na intenção de realizar, caia por terra. Caia por terra essa noite, não outro dia, essa noite. Senhor, se estás conosco, e sei que estás, Senhor, quebra grilhões aqui essa noite. Escreve a mensagem que irá mudar o curso. Escreve a mensagem que irá transformar, Senhor, o cenário aqui essa noite. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, eu quero despedir esse povo dizendo: vai para a tua casa, vai para os teus e diga as coisas maravilhosas. Depois de um cenário de destruição, depois de um cenário de derrota, o que Deus tem feito, Senhor, em nome de Jesus, confirma, Senhor, confirma. Há uma pessoa para Jesus essa noite. Se há uma pessoa para Jesus essa noite, venha. Eu não vou me estender no convite, mas se há uma pessoa para Jesus essa noite, eu quero convidar você a vir. Eu não sei como está a tua vida, mas eu sei de uma coisa: Ele é poderoso, e não sou eu que vou fazer um milagre. Não somos nós que operamos milagre, é Ele. É Ele. Por isso eu tenho coragem de convidar pessoas a se render aos pés dEle, porque eu sei que não sou eu que vou operar nada. Eu não tenho esse poder. Eu estou na condição igual de qualquer um. Estou aqui pela sua graça e a sua infinita misericórdia. Mas sabendo disso, eu quero convidar, se há uma pessoa para Jesus essa noite. Se não há, é você e Deus. É você e Deus. É uma criança para citar Jesus. Tu também, aliás, quer te converter? Tem uma criança, irmão, aceitando Jesus aqui. Eu sei o que Deus faz com crianças, irmão, viu? Ele torna elas em mensagens também. Mais alguém? Nós vamos orar. Eu não vou me delongar, irmãos. A igreja estende a mão para cá. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos esta criança. Confirma os seus passos, envolve na tua graça, que o seu coração de criança, que a sua mente de criança, Senhor,
seja envolvida pela tua palavra, que ame a tua palavra. Usa, Senhor, como instrumento nesta terra para a sua família, para os seus amigos. Confirma, Senhor, na tua presença. Peço que o teu Espírito Santo, Senhor, envolva de uma forma maravilhosa. Concede dons, concede entendimento da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Mandar seu hino para cantar aí. O grupo está no ponto. Então vamos ouvir o Chama de Fogo. Vamos já. Logo após vamos encerrar. Terça-feira é o nosso culto de doutrina. Culto de doutrina, terça-feira. Nós já finalizamos a Bem-aventurado os perseguidos.